Ok. Ok, vamos lá. Senhor meu Deus, misericordioso, Pai amado, me coloco aqui diante da tua presença, Senhor, primeiramente para te agradecer por esse momento de poder estar estudando a tua palavra com esses amados irmãos, com o irmão Wilton, Senhor. Senhor, cuida, protege, guarda todos que aqui estão, Senhor, e que a tua palavra alcance o nosso coração, Senhor, porque somente aquilo que é verdade, que chega ao nosso coração, que a gente absorva de alguma forma, mesmo que não hoje, mas que no momento certo as evidências, as fichas caiam e a gente entenda o que realmente vem de ti, Senhor. Senhor, usa teu filho, teu servo, teu amado filho e servo, irmão Wilton, Senhor, que tem aqui cada dia mais trazido sua palavra de forma sempre surpreendente. Quando a gente acha que a gente já sabe muito, ou que ele já falou bastante coisa, ele demonstra mais e mais conhecimento da tua palavra. Nós te agradecemos pela vida dele, te pedimos, Senhor, que ele abençoe todos que aqui estão e aqueles que não estão, mas estão entrando também, abençoe a nós e nossos parentes, Senhor. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá com Vocês você. estão me ouvindo bem? Então, boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nosso tema hoje ele versa sobre a questão da psicologia e fé cristã. Se é um caminho de conflito ou se é um caminho de convergência. Podemos dizer Bíblia e psicologia, e fé cristã ou psicologia. Como de costume, eu já preparei um material para vocês e, permitindo o Senhor, após o estudo, estarei encaminhando para que vocês possam analisar, para que vocês possam estudar também. É um artigo bem breve acerca do tema, que não busca ser exaustivo. Vamos lá. Essa questão da psicologia, ela sempre foi vista com maus olhos diante da maioria, não de todos, mas da maioria dos teólogos e estudantes da Bíblia, de uma maneira geral. Isso no meio mais fundamentalista, no meio mais radical. Sempre foi visto com desconfiança. A gente tem aí materiais célebres sobre o assunto. Eu vou citar um aqui para vocês, ele tem até na internet o vídeo daquele teólogo já falecido, Dave Hunt, que foi um grande defensor aí da apologética, da fé cristã, mas que ele era radicalmente contra a psicologia e a psicoterapia, principalmente no que se denominou psicologia ou psicoterapia cristã. Então, ele era um defensor da ideia de que esses métodos psicológicos ou psicoterapêuticos, eles eram totalmente avessos ou anticristãos, né? Avessos à fé cristã ou anticristãos. Então, ele dizia que essa metodologia psicológica, ela introduzida na igreja, ela era um caminho anticristão, era um caminho que Satanás ganhava espaço no nosso meio, em função de quê? Que muitos pastores, muitos ensinadores haviam abandonado a questão do aconselhamento bíblico para se dedicar ao aconselhamento profissional, ou psicólogo, psiquiátrico, psicoterapêutico, psicanalítico, como vocês queiram chamar. Existem várias variações, né, sobre esse tema. Esses títulos, esses nomes, eles apresentam significados diferentes. A nossa intenção aqui não é ficar explicando qual que é a diferença entre psicologia, psiquiatria, psicanálise, não é o nosso foco aqui, mas é falar de uma maneira geral, como que esse avanço se deu hoje no meio cristão. Então, assim, no passado, principalmente em função do estudo da vida dos principais proponentes da psicologia, da psicanálise, como o próprio Freud, né? Jung, Lacan, e todos esses nomes, foi considerado que a psicologia ela não tinha muito a agregar na vida cristã. Só que o próprio conceito também da psicologia ele avançou com o tempo, né? Sempre quando surge uma teoria, sempre quando surge algo a ser analisado, ele sempre vai tendo um avanço, mesmo que a gente sempre tenha em mente o nome de Freud, né, que é o principal proponente
e que era um homem totalmente avesso, né, às questões espirituais, questões bíblicas, até porque havia um conflito judaico nele. É lógico que depois dele vieram outros estudiosos e vão aperfeiçoando, né, o estudo, a técnica, a teoria. Isso é em todas as áreas do conhecimento humano. O que a gente pode dizer é que nesse avanço que ocorre hoje, o que a gente pode contemplar? É que esses estudos avançando acerca do conhecimento humano, muitas coisas que antes eram tabus, elas foram avançando e foram verificadas que a própria Bíblia ela já tratava desses temas, só que com uma outra linguagem. E aí isso tudo é uma questão de interpretação da linguagem, porque esses autores eles vinham com umas terminologias, eles vinham com alguns temas que eles, claro, dentro da época deles, do mundo deles, eles explicavam segundo o conhecimento que eles tinham, que era um conhecimento limitado. E aí, quando lançava esse assunto na Bíblia, por haver esse conflito de linguagem, isso aí fez com que causasse uma oposição, né? Quando se falava, na psicologia se explica o fenômeno dessa forma. E aquela ânsia de provar que esse assunto ele era contrário à palavra de Deus, foram utilizados textos para fazer essa defesa cristã, entre aspas, que eles, na verdade, não abordavam aquilo que se propunha o debate. Então, é aquela velha questão. É a utilização de texto fora do contexto para tentar defender uma visão que a pessoa tem, né, para validar qualquer tipo de pensamento. Então, a gente pode pensar assim sobre o tema. Existem algumas coisas no estudo da psicologia que eles são contrários à fé cristã? Existem. Isso em qualquer área do conhecimento você vai encontrar. Mas é contrário em quê? Nega a fé? Ou é contrário em função de um entendimento posterior? Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual que é o conhecimento que havia na época da escrita bíblica acerca da terra, por exemplo? Eu vou trazer aqui um tema que parece que não tem nada a ver com o estudo, mas vocês vão entender. Por que tem esse debate hoje sobre terra plana? Porque os escritores bíblicos, eles escreviam a partir do conhecimento que eles tinham. Então, eles usavam a linguagem de origem para explicar alguns fenômenos, e isso não atrapalha a questão da inspiração bíblica. Por quê? Porque Deus, ao comunicar com o homem, Deus ele respeita, apesar de ser um Deus soberano, Deus respeita o conhecimento que se tem, a linguagem que se tem e o ambiente onde se vive. Então Deus ele respeita isso. Deus não vai dar uma revelação para você numa linguagem onde você não vai entender. Então sempre a linguagem ela é importante por causa disso. Então quando se falava do espectro da Terra, se falava dentro do conhecimento que se havia na época. Então, as pessoas pegam os textos antigos para criar uma cosmologia a partir da Bíblia. Lembrando, a Bíblia não é um livro científico. Então, as pessoas tentam validar pressupostos científicos através da Bíblia. E aí, muitas pessoas hoje falam assim, olha, a Terra é plana e a Bíblia afirma isso. E aí as pessoas pegam o texto do Gênesis, do livro de Jó e de outros livros para afirmar que a Terra é plana. Então, isso é um absurdo, né? A gente fala, não, a Terra não é plana. Mas a pessoa, ela pega o versículo bíblico e ela vai dentro do entendimento que havia na época de como que era o conhecimento. Então, Deus não atropela isso, né? Deus respeita isso. Deus não avança com o ser humano numa medida além daquilo que o ser humano tem. Por isso que o conhecimento, a própria Bíblia fala, né? É como a luz da aurora, ele vai alvorecendo, ele vai crescendo conforme a própria humanidade vai avançando. Por que eu dei esse exemplo da Terra plana? Porque isso também ocorre nos textos bíblicos com relação ao entendimento, ao conhecimento que se tinha do ser humano, do corpo humano, do interior do homem. Então, a gente pegar um texto antigo bíblico e comparar, por exemplo, quando se fala acerca do coração na Bíblia, e você vai ver que hoje o conhecimento que a gente tem acerca do coração é outro. Quando fala de cabeça na Bíblia, tinha um significado. Hoje, quando se fala de cabeça, tem outro. Então, a gente não pode perder esse time, né? De você pegar uma linguagem bíblica e tentar trazer para os nossos dias e usar a mesma linguagem para definir coisas que o nosso conhecimento já avançou. Então, quando se fala do ser humano nos textos bíblicos, nós temos que lembrar que são escritos para mais de 2000 anos.
que era a forma como eles enxergavam o ser humano na época. Então, assim, isso posto, qual que é o nosso desafio? Né? Que é até o título do estudo. A psicologia e a fé cristã, esse caminho é um caminho de conflito ou de convergência? Eu digo que é um caminho dos dois, que a gente tem conflitos e convergência. Por que a gente tem conflitos? Porque todas as matérias nossas, nós temos que tentar validar na Bíblia. Né? Aí você vai dizer assim para mim, mas a Bíblia ela não fala de todos os assuntos. É verdade. A Bíblia aborda muito a questão dos princípios. Mas a Bíblia, como eu disse, ela não é um livro científico. Ela não é um livro antropológico. Ela é um livro que narra a história do povo de Deus, cujo ápice, cujo centro, né, cuja meta é a pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia é o livro que vai colocar Jesus como centro do universo. Né? Então, a gente não pode perder isso de mente quando a gente vai tentar pegar aspectos científicos para justificar com a Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita para isso. Os autores bíblicos não se propuseram a fazer um livro científico. Então, nesse entendimento, pode haver um conflito, que alguma informação que nós temos diante desses estudos pode conflitar com o entendimento bíblico que se tinha da época. Isso não está interferindo em assunto salvífico, isso não está interferindo no assunto de fé. Então, a gente tem que ter maturidade para analisar alguns pontos. Quando existe um tema que ele conflita de verdade com o que a Bíblia coloca, aí sim, a gente chega, cria o conflito na questão do tema e a gente fica com a Bíblia porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. O caminho de convergência é o caminho de analisar essa questão das linguagens, né, e conseguir mostrar o próprio avanço que houve no conhecimento. Você pegar, por exemplo, os Salmos de Davi, você vai ver muitos aspectos e que Davi coloca ali que podem ser aplicados hoje nessa questão da psicologia do conhecimento humano. Né? Você vê ali Davi, alguns chamam até que os Salmos de Davi seriam como que Davi estando num divã com Deus, né? Quando ele coloca toda aquela questão que ele passava, os traumas que ele vivia, só que não tinha esse nome. Você não vai ver ele falando de trauma, você não vai ver ele falando numa linguagem moderna, mas você vai ver ele falando, por exemplo, sobre angústia, né? A própria palavra de Deus fala sobre Jesus sendo angustiado até a morte, suando como sangue. Então, esses termos, quando a gente traz para a linguagem moderna da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise, a gente consegue, então, esse caminho de convergência. E eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, para a gente verificar o porquê que as pessoas têm esse temor com relação à psicologia. Quando se fala acerca do ser humano, por exemplo, eu uso óculos, né? Então, eu tenho que ir no oftalmologista. Eu não advogo dizendo assim, olha, eu não vou no oftalmologista, ou como o pessoal falava no passado, no oculista, né? Porque o meu oftalmologista é Cristo. Você não vê alguém falar isso. Por exemplo, alguém aqui já teve dor de dente, né? Já teve dente cariado, dor de dente, e a gente não chegou e falou assim, olha, eu não vou no médico porque o meu dentista é Jesus. Tá? Ou uma questão judicial, quando se lança algum processo na empresa, alguém chegar e falar assim, olha, eu não vou precisar de um advogado porque a palavra de Deus fala que o meu advogado é Jesus. Se a pessoa fizer isso, a gente tem até que respeitar. Você pode até não concordar, mas você pode respeitar, né? Deve respeitar, porque é a fé da pessoa, é a vivência dela. Você pode até dizer que é errado, mas você deve respeitar. Mas aqui todo mundo talvez já teve um processo que precisou de um advogado. Se assim fosse, se Jesus fosse nosso advogado, nós não teríamos advogados cristãos, né? A gente deixaria tudo com Jesus. Só que esses temas, eles não causam problema. Se eu chegar na igreja e falar assim, olha, irmãos, desculpe o atraso, porque eu passei lá no dentista e estou chegando só agora. Ninguém vai se escandalizar. Ninguém vai chegar e falar assim, ué, você foi no dentista? Mas você não acredita em Jesus? Você não crê que Jesus pode te curar? Né? Você não vai ver esse argumento. Você não vai ver as pessoas falando isso, até porque todo mundo vai no dentista. Agora, se a pessoa chega e ela fala assim, olha, irmãos, eu estou fazendo um tratamento psicológico, eu estou sendo acompanhado por um psiquiatra, parece, quando se fala nisso, que já é uma dimensão que as pessoas já não conseguem mais ter fé. Parece que se você necessitar de ir no psicólogo, é porque a sua fé falhou. Porque as pessoas julgam, muito julgam, que essa questão da psicologia, dessas coisas internas relacionadas ao homem, ao ser humano,
são fatores que apenas a fé consegue resolver. Então, vocês podem notar isso. Quando algum irmão fala que ele foi fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, nós vamos assim, irmão, vamos orar então para o Senhor resolver essa causa. Amém. Nós devemos orar em todas as questões. Mas esse tipo de fala, ela contém um preconceito com relação a esse lado do estudo, a esse lado dessa profissão. Porque a gente carregou durante muito tempo esse entendimento de que um cristão ele não poderia participar de uma terapia, ele não poderia participar de algo assim, porque da alma dele, do espírito dele, quem cuida é Jesus. Isso é muito afetado também pela nossa visão ocidental. Se vocês observarem algumas práticas orientais ou orientalistas, vocês vão ver que o conceito hoje que se tem é do ser humano integral. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo que eu vou falar agora, que é o ser humano holístico, ou seja, que tudo no ser humano está conectado. Então, não tem como eu cuidar do meu corpo se eu não cuido da minha mente, se eu não cuido do meu espírito, da minha alma. Não tem como eu fazer essa separação, né? Como a gente fala hoje no debate teológico, se é dicotomia ou tricotomia. O que é isso? Se o ser humano é constituído só da parte material e imaterial, sendo que a parte imaterial seria uma só, espírito e alma seria uma coisa só, ou se o ser humano é constituído do corpo, mais alma, mais espírito. Aí seriam 3 partes, por isso que nós chamamos de tricotomia. E até esse debate de dicotomia ou tricotomia, esse debate já é ultrapassado. Eu vejo alguns irmãos sempre me perguntarem, você tem uma visão dicotômica ou tricotômica? Eu falo assim, olha, já há algum tempo eu já tenho acompanhado alguns estudos teológicos e esse assunto já é batido, já é passado. Por quê? Porque nós temos que contemplar o ser humano de uma maneira integral, de uma maneira holística. Então, aí são citados vários textos bíblicos e que mostram que em determinada passagem se aplica algo referente à alma e em outra passagem referente ao espírito e outra passagem referente à pessoa toda. Então, até mesmo no campo teológico, essa questão do ser humano integral, do ser humano holístico, vem sido colocado. E isso, claro, quando a gente trata do ser humano num todo, então a gente entende que a cura de Deus ela deve ocorrer tanto no corpo, como na alma, como no espírito, mas que também a gente não deve impedir que a pessoa busque um tratamento na esfera humana. Você aqui, a gente aqui, claro, ninguém aqui impede alguém de ir ao médico, né? A irmã Jacira mesmo contou aqui antes do estudo a questão, já está procurando a questão médica. Então, ninguém aqui é contra a pessoa ir ao médico. Aí a pergunta que é feita é a seguinte, por que as pessoas elas são contra o tratamento psicológico, o tratamento terapêutico nessas questões do interior do homem? É um fato para a gente analisar, para a gente pesquisar, né? E verificar que às vezes existe um preconceito. A gente já olha para essas pessoas que estão passando por alguma dificuldade nessa área como sendo pessoas fracas na fé, e isso não é a intenção. Então, assim como existe um avanço na questão medicinal para o corpo, assim também existe um avanço nessas questões da alma, né? E para encerrar, eu cito uma frase de um pastor batista já falecido, que era muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que é o pastor Nilson do Amaral Fanini, que ele dizia assim, que as mãos dos médicos são a extensão das mãos de Deus aqui na Terra, né? Então, a gente deve acreditar que tudo que é para o bem do ser humano, tudo aquilo que vai causar o bem no ser humano, é a vontade de Deus, é Deus que colabora também com esses estudos. Então, aquilo que eu coloquei para vocês, aquilo que o conhecimento humano for contrário à palavra de Deus de maneira explícita, que for afrontosa, a gente deve recusar. Mas naquilo que houver um problema de linguagem, a gente deve se debruçar para transformar o caminho de conflito num caminho de convergência. Tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Muito interessante sua explicação, Will. Vou agradecer aqui a presença da irmã Jacira, do irmão Carlinhos, da irmã Paula, que é psicóloga, Luiz, que eu convidei, bem-vindo, Emi Lima, o irmão Márcio e Isaac.
ok? Deus abençoe todos. Se você já tem pergunta, pode levantar a mão, que a gente já passa por irmão Wilton. Senão, enquanto isso, eu vou fazer um breve comentário, Will. O que eu percebo, eu já comentei isso com você, né, fora das aulas, o que eu percebo é que muitas vezes a pessoa tem problema psicológico e não espiritual. Mas ela vai à igreja e ela acha que lá na igreja ela pode ter todos os problemas da vida dela resolvidos, mas o problema dela não é espiritual, é emocional e ela precisaria procurar um psicólogo, um psicoterapeuta e não um pastor ou uma pastora. Entretanto, eles acham que na igreja vai se resolver tudo e nem todos os pastores estão preparados para esse atendimento, entre aspas, psicológico, porque, entre aspas, porque tinha que ser um profissional da área, né? Ou eles não estão preparados ou não querem falar, procure um psicólogo, não é? E isso é complicado, porque, como a gente já falou em outros estudos, nem tudo é espiritual. Exatamente. É só quando você fizer esse link, essa comparação, essa atestação que você está falando, é só você jogar na questão do corpo. Né? Se a gente só vai na igreja, então, para receber a cura divina, e a gente não procurar um médico. Né? É sempre você jogar nisso. A gente acreditar que Jesus ele pode curar uma enfermidade nossa, a gente acredita, a gente crê nisso. A gente tem testemunho já de Jesus que cura. Né? Mas existe toda essa ambiência humana. É que eu estou falando para você. Eu uso óculos. Acho que aqui todo mundo já usou óculos ou usa óculos. Então, por essa questão, eu falaria assim, olha, eu não preciso ir no oftalmologista porque Jesus ele cura. Amém. Queria muito não usar mais óculos. Né? Você já orou? Já orei. Né? Já fui até, você sabe a história, já fui até verificar a operação. A minha questão da minha visão é muito delicada. A minha retina é muito fina. O médico sugeriu lá, o oftalmologista, para eu não operar, que eu poderia ficar cego. Né? O meu exame foi parar até nos Estados Unidos, porque eles nunca viram uma retina tão fina, igual a mim. Aí você pergunta assim, você tinha vontade que Jesus te curasse? Com certeza. Eu creio que ele pode me curar e eu ficaria muito feliz. Agora, e se for uma questão da alma? Eu não vou poder apelar para Jesus? Eu posso. Mas eu apelando para Jesus, eu não devo buscar o conhecimento humano? Se não foi Deus que deu a sabedoria, a inteligência para o ser humano? Então, é como você disse, a pessoa fala, eu vou para a igreja. Aí ela joga num problema espiritual. Aí, ora, se for espiritual é maravilha, porque aí você já resolve com o evangelho. Quem dera que todos os nossos problemas fossem espirituais. Porque aí a gente já resolvia na oração, na palavra, na comunhão da igreja. Aí seria maravilhoso. Como se falava antigamente, lembra? Muitas doenças as pessoas falavam que era demônio. A própria depressão, né? Eu falo assim, nossa, que coisa boa se fosse demônio. Porque assim, já expulsava o demônio, a pessoa nunca mais tinha esse problema. Né? Já resolveria na hora o problema. E orava, repreendia lá o demônio da depressão e a pessoa ficava livre. A própria questão da diabetes. A pessoa fala que diabetes é filha do diabo, ou irmão do diabo, por causa do nome, diabetes. Aí você vê, não é espiritual. Se não adianta você ir orar e você não ter uma alimentação adequada. E assim também na questão emocional, as pessoas jogavam muito essa questão emocional para a questão espiritual. E aí o que acontecia? As pessoas, elas guardavam isso com elas. Porque assim, elas tinham os problemas, mas elas falavam assim, poxa, se eu confessar que eu tenho, vai ser uma falta de fé. Né? Você até é discriminado. E aí acontece, a pessoa guardava aquilo, aí chegava uma hora que é igual uma represa, né? Aquilo lá estava dentro. Aí chegava uma hora que aquilo explodia. Aí o mal é muito maior. Mas eu agradeço muito a Deus porque isso tem mudado. A gente percebe que tem mudado. Graças a Deus, né? Que é como a gente comentou outro dia, tem muito pastor se matando por conta de depressão, porque teve vergonha de falar ou não procurou, achou que era espiritual, né? E não era espiritual, era uma coisa química, né? Que tem depressão que é química, que é física, né? Tá é uma questão do cérebro não produz, ou produz demais algumas substâncias que talvez a irmã Paula saiba mais detalhe. E aí é químico, então não adianta só você orar, só você mudar. Às vezes você tem que até tomar medicamento, dependendo do tipo de depressão, do tipo de ansiedade, porque seu organismo está precisando, está com déficit daquele tipo de substância, não é?
e aí acaba as pessoas espiritualizando tudo demais e depois viram um crente, um religioso, né, um fanático, e ao invés de ajudar, atrapalha, né? E aproveitando que as pessoas estão caladinhas, eu vou falar mais. Independente de qualquer coisa, de ter um problema emocional, né, desse cunho, eu acho que os pastores deveriam ter um atendimento psicológico, porque a carga emocional dos outros é muito grande, como eu digo, né? O povo chegar no Sim, pastor, só falta. Tem gente até que deve pedir dinheiro, mas eu digo assim, todo e qualquer probleminha quer falar com o pastor, né? É que o botijão de gás na minha casa explodiu e aí eu quase morri, aí o outro vai falar uma tolice que o vizinho brigou, etc e tal, então isso sobrecarrega demais emocionalmente. isso. Então, eu acho que a irmã Paula deve levantar a bandeira na denominação que ela vai, vamos fazer um movimento para que pastores e esposas de pastores, etc e tal, façam terapia. O irmão Carlinhos quer fazer uma pergunta. Pode fazer, irmão Sim, Carlinhos. deixa eu só falar Pode uma coisa falar. em cima do que você comentou. Claro. Isso também ocorre em função desse sistema religioso que coloca o pastor como sendo o para-raio, né? É, Sendo ele a pessoa que vai resolver os problemas, sendo que isso é na comunhão da igreja. São todos os irmãos ajudando um ao outro, né? Aí exatamente. você vê essa formatação que tudo fala assim, vai lá falar com o pastor, vai falar com o pastor, vai falar com o pastor. Isso vai levar ele a uma sobrecarga, né? E aí, infelizmente, cai nisso que você disse no início. Muitos acabam até tirando a própria vida. Porque você Exato. imagina, você vira tipo desculpa o termo aqui, um lixão. É verdade. Né? Qualquer pessoa vem, traz um problema, vai lançando um problema. Né? Então, quem é que aguenta isso? Não é por isso que eles precisam fazer terapia, né? Que é como você falou, para-raio, lixão, uma hora ele. E às vezes ele não percebe, tá tão envolvido, né? Tá envolvido. Carlinhos Entendi. quer falar aí, né? Amém. O pastor tá precisando é de um genro, um sogro igual o Jetro, né? É, A pergunta, a questão sobre essa questão, levando em consideração que a psicologia é uma ciência, e a Bíblia, eu vejo a Bíblia e a vida cristã, ela se converge na ciência e não nas teorias, né? Porque eu acredito que a Bíblia não tenha problema algum com a ciência, comprovadamente falando, mas sim com algumas teorias que não são comprovadas. É correto essa afirmação? sim, sim. Teorias, como que está dizendo, né, é uma teoria. E ela só vai virar uma lei quando ela conseguir ser reproduzida, quando ela conseguir ser confirmada. Então, a Bíblia ela não discute teorias, né? A Bíblia ela é o livro da certeza da fé, da nossa vida com Cristo. Então, aquilo que é feito de maneira clara, que é, vamos chamar o termo moderno que você citou aí, científico, não tem contradição com a Bíblia, porque aquilo já é provado. É igual a luz. Você acendeu ali o interruptor, vai sair luz. A Bíblia ela não fala sobre isso. Mas Deus falou, haja luz e houve luz. Então não tem relação, porque são coisas distintas, embora fale de um mesmo fenômeno, que seria a claridez, né? Então, assim, Carlinhos, tudo que é científico, que é provado, que é reproduzido em laboratório, que é estudado, não é contra Deus, pelo contrário. Porque quando você conhece uma lei, por exemplo, a lei da gravidade, para nós que somos cristãos, quem que estabeleceu essa lei? Foi Deus. Então, quando você entende isso, quando você pesquisa, você estuda, e você chega a um conhecimento, isso vai levar você a contemplar ainda mais a grandeza, a inteligência, a soberania de Deus. Né? Quando você vê essa imensidão do universo, como que é tudo bem distribuído, né? Como tem um design inteligente, como a gente fala, isso não contradiz Deus, isso não fala que Deus não existe, pelo contrário, isso aí afirma mais ainda a nossa crença na soberania divina. A questão das teorias é uma questão do debate, as pessoas estão buscando conhecimento, elas têm teses, têm ideias, né, que elas precisam provar para que virem leis, enquanto a teoria está no campo da especulação. Né? Amém. Quem mais tem pergunta? Irmã Paula? João Paulo, nossa psicóloga. Cadê a irmã Paula? Ela tem que se manifestar aqui para contar as experiências dela, porque eu não sei se ela é psicóloga clínica, né? Ela é psicóloga clínica? Ela é psicóloga, agora não sei se ela está clinicando atualmente.
Porque se ela estiver clinicando, ela deve ter bastante é, Experiência, né? experiência. Irmão Paulo, se não puder falar, quiser escrever aqui do ladinho. Está na fase do TCC. Ah, tá no TCC. Ah, legal. É, eu vou fazer uma outra pergunta. E eu estou perguntando bastante desse tema porque eu já fiz terapia há muitos anos, paro, volto, porque eu sou uma defensora de terapia para a gente melhorar enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa. O que que você me fala, a irmã Paula talvez também tenha essa informação, que eu já ouvi alguém falar, algumas pessoas falarem assim, tem que fazer terapia com um psicólogo que seja cristão. O que que você acha disso? Porque existe uma ética profissional, né? Então, escolher o profissional por conta da religião dele, é igual você falou. Então, eu vou no dentista, eu vou ao ginecologista só Isso. se ele for cristão. O que que você acha disso? Você acha que é o medo de tirar você do seu caminho, da sua religião? Pronto, você já matou a questão aí na própria pergunta, né? Eu, quando vou no dentista, eu chego lá e pergunto, o senhor é um dentista cristão? Esse não pergunta. Não. Então, assim, essa questão da psicologia, como envolve comportamento, é isso que as pessoas têm medo, né? Porque você, quando vai no oftalmologista, vai cuidar do seu olho. Dentista do seu dente. Então, assim, você é coisa do seu corpo que não envolve um comportamento moral, ético, né? Algo direcionado a um fazimento na sua vida. Já a psicologia, não. Então, pode haver ali eu sei que eu vou falar uma coisa aqui muito polêmica, né? Porque, assim, o psicólogo ele não dá dica para você, mas vamos supor que alguém lá te deu uma instrução. E essa instrução ela pode não estar de acordo com a sua prática de fé. Aí é aquele ponto que a gente comenta. Isso aí você vai analisar diante da fé que você tem. Assim como qualquer coisa na vida. Você está trabalhando num banco lá na Infraero, aí a pessoa fala, ó, Sheila, para assinar um negócio aqui, vamos fazer esse esquema. Aí você fala, não posso fazer esse esquema porque isso aí é contra a minha fé, a minha vida, os meus princípios, né? Então, em tudo na vida a gente tem que analisar dessa forma. Então, eu vejo isso. Você tocou num ponto fundamental. Aí você fala assim, procura um psicólogo cristão. E existem até associações dessa. É por isso que eu falo, o debate ele é polêmico, polêmico que eu digo assim, ele é extenso, ele não é uma coisa fechada. Uhum. Porque existe de fato isso. Se você olhar, tem lá, Associação dos Psicólogos Cristãos. Aí você vai entender o que eles estão colocando. É o campo de estudo dessas áreas psicológicas, da psiquiatria, da psicanálise, porém, tendo os pressupostos cristãos como base. Por quê? Porque envolve a parte do comportamento. Então, é Sim. algo muito sensível, né? Eu acho que a Paula aí depois pode comentar alguma coisa. Então, é uma área muito sensível, porque como envolve o comportamento, pode surgir alguma coisa que contraria a fé, mas a prática psicológica não é isso, não é uma instrução de vida lá. É uma análise que a pessoa faz em função de estudos, de técnicas, né, que a pessoa desenvolveu, que ela estudou para isso. O problema é esses cursos que estão fazendo por aí também, como em qualquer área, fundo de quintal, desculpe usar esse termo, né? Aí a pessoa sai lá com um diploma, fala, isso aqui é psicanalista, tal, e a pessoa não sabe nada com nada, não estudou. Que é até um outro ponto de debate que a Paula deve acompanhar. O que é a diferença de psicologia, psicanálise, esses cursos que estão dando aí para as pessoas, a pessoa já acha que ela é um terapeuta, ela já sai atendendo as pessoas e não é por aí, né? Exatamente, né? Ou aqueles que, outro dia uma colega falou, tô fazendo terapia, tô fazendo terapia. Eu achei que era com psicólogo, né? Aí um dia eu conheci a terapeuta dela, é uma terapeuta holística, que é essa palavra que você usou, que aí não tem a ver com fazer um curso na faculdade, universitário, não. São cursos paralelos, de pouca duração, com várias vertentes, né? Até a Paula Você colocou aqui, congelou ó, para mim. isso, a Paula colocou aqui, ó, o psicólogo analisa com técnica, então é necessário uma análise temporária analítico, né? Não é isso aí, Sheila, eu acho que vai ser um ramo que ainda vai crescer muito nesse debate da área deles, né? Porque o que eu estou percebendo agora, trazendo para o campo da igreja, você for de terapia holística e tal, Uhum.
o pessoal tá deixando, muitos pastores estão se especializando nisso. Aí você fala assim, poxa, que legal, teve um avanço. Mas aí vai criar aquele outro conflito. O cara se especializa nisso e ele tá tomando, às vezes, o lugar de algum psicólogo. E Entendi. por que ele é acreditado nisso? Porque fala assim, ele é um pastor. Então, ele vai saber me orientar. Por quê? Vai pegar o aconselhamento bíblico e vai Uhum. unir com as técnicas que se aprende. Então, hoje eu já tenho visto muito isso. O camarada fala assim, olha, aqui na nossa igreja, todo pastor tem que fazer um curso de psicanálise, por exemplo. Não fala que tem que ser psicólogo, porque é uma formação maior, né? O guarda-chuva é maior. Aí parte para essa área da psicanálise. Aí você já vê muitas igrejas dando curso de psicanálise. Aí choca aquele pessoal que eu falei para você no início. Aí é um debate violento, porque a pessoa fala, o aconselhamento bíblico, ele não serve? Aí nós deveríamos fazer o quê? Essa separação que você falou no início. Naquilo que eu tenho que aconselhar biblicamente, eu vou aconselhar biblicamente. Naquilo que saiu da esfera bíblica para essa esfera desse estudo que a Paula falou, eu tenho que chegar e falar assim, olha, irmão, agora eu sugiro que o senhor vai fazer uma consulta lá, uma terapia com um psicólogo. Só que as pessoas não estão fazendo isso, elas estão criando algo ali que já dá uma ideia geral. Então, o cara fala assim, eu sou pastor e psicanalista. Então, assim, ele já tem tudo nele, entre aspas. E aí, eu acho que vai chegar um momento que vai criar, se já não tem, um conflito aí nessa questão do ramo da psicologia. Eles devem, o conselho deve entrar, verificar alguma coisa disso, porque isso está crescendo muito. Você vê assim, quase todas as igrejas que eu vou, assim, denominações, eu vejo lá alguém comentar sobre isso. Agora a gente vai ter aula de psicanálise, a gente vai ter um curso aqui de psicanálise. Então as pessoas falam assim, pronto, já resolveu o problema. Você vai formar o pastor, ele tem o conhecimento, entre aspas, bíblico e vai ter também o conhecimento nessa área humana. Então, é uma mistura que eu particularmente, eu não vejo com bons olhos, não. Eu também não vejo, não, porque a terapia é uma coisa que você faz a longo prazo, não é assim, você fala para o pastor, chega lá para o pastor, pastor, eu vou me aconselhar com o senhor, briguei com meu marido, e aí você conta brevemente a história e ele te dá a receita, que nem te dá um remédio. Então, se você brigou com ele, agora você vai chegar na sua casa, vai fazer assim, assim, e vai estar tudo resolvido. Não, porque às vezes essa briguinha é a ponta do iceberg, tem todo um problema naquela relação, que não dá para ser tratada no gabinete de um pastor, na sala de um pastor, né? E ele, ou ele bem é pastor, ou ele bem vai ser psicanalista, ou coisa do gênero, e precisaria ter aqueles atendimentos semanais ou quinzenais, etc. Eu também acho que isso vai dar bastante pano para manga, e talvez ao invés de ajudar, atrapalhe. A não ser que eles tivessem esse discernimento que você falou. Olha, a partir de agora, então, você procura o psicólogo, tá aqui uma lista, até te dou uma lista de psicólogos da minha confiança, se for o caso, procure um desses, né? Eu vou contar um caso brevemente aqui para vocês, do que aconteceu comigo. Um caso que eu vi. Tinha uma moça lá que ela tinha um problema. E aí, várias pessoas oraram sobre ela, expulsando o demônio e tal, e não conseguia resolver o problema dela. Aí um dia, percebeu, eu não sou psicólogo, eu não atendo nada, mas eu estudo material, eu gosto dessa área. Trabalhei com psicólogos na Infero, você lembra disso? Eu trabalhei no Recursos Humanos. Tinha lá a Regina Molinaro, que era uma psicóloga excelente, né? Toda sexta-feira, ela, depois do almoço, ela parava para conversar ali comigo, com a gente ali na sala. Não sei se você lembra disso, lá na sala da Dadinha, para falar sobre psicologia. Então, ela ensinava muito, eu aprendi muito com ela aquele período que eu trabalhei lá. E isso me fez eu ter interesse. Até já falei com a Paula isso uma vez. Isso aí me deu um interesse em aprender psicologia. O pessoal até fala, você devia fazer a faculdade e tal, né? Que é uma área que eu gosto, mas eu não me meto a dar palpite, nada. Eu só gosto muito de estudar o tema. Sim. Aí, essa moça veio conversar comigo. É irmã de um amigo meu. Sim. Aí eu fiquei só ouvindo ela e tal. Aí eu cheguei para ela, eu usei um termo para ela que assustou. Aí ela contou a história dela tal. Aí eu olhei para ela e falei assim, o que você tem não é demônio, não. Porque todo mundo dizia que era demônio e orava por ela tal. Ela não conseguia ser liberta disso. Como eu estudava o assunto, eu falei para ela assim, você já leu? A Paula deve saber isso aí, dá uma aula para a gente aqui. Eu falei, você já leu acerca de Dom Juanismo feminino? Ela falou assim, não, nunca vi o que é isso. Aí eu fui explicar, falei, ó, senta no site lá de psicologia
E veja o que é isso, que era aquela necessidade que ela tinha da conquista, da sedução, mas não para ter relação sexual, mas só para dizer que ela conquistou uma pessoa. E por que também eu sei disso? Porque eu trabalhei com uma pessoa aqui na Enfer do Rio que ela foi medicada com isso, foi tratada, né? E a história batia, a história das duas pessoas batia. Aí eu falei assim, olha, eu não estou falando para você que é isso, até porque eu não sou psicólogo, nada, mas pelo que você está falando, eu já acompanhei já uma pessoa que trabalhava comigo que ela me falou sobre isso. Aí ela foi ler sobre esse material, ela chorava, você precisa ver, a pessoa chorava, falando comigo no telefone. Eu falei assim, ó, tudo que eu li sobre esse material é o que eu vivo e as pessoas não entendem. Aí eu falei, então, o seu caso não é um pastor em você aí impor as mãos e orar para sair o demônio, porque não vai sair o demônio. O seu problema vem lá da sua infância. E aí, enfim, é aquela coisa que eu falei, você tem que procurar uma ajuda especializada, você tem que ir no psicólogo, isso. Aí a pessoa foi? Não foi. Por quê? A família não é de acordo. Porque a família acha que esses problemas têm que se resolver no jejum e na oração. Dobrando o joelho só. Amém. Então, você Irmão... vê, esse conflito existe muito, Che. Entendi, verdade. Professor, Irmão Carlinhos quer falar. olha só, eu fico pensando na seguinte questão, como o senhor disse, o pastor recebe, ou como usou uma expressão aí bem polêmica, ele recebe muito lixo todo dia. Basicamente, quem procura o pastor não é para agradecer alguma coisa. 90% de quem procura o pastor é para despejar alguma coisa nele. E se o pastor já está com a cabeça lotada, já está cheio, aí chega um camarada para pedir um conselho e já, ô meu amigo, aí, pô, pela cabeça dele tá cheia, não seria perigoso ele já dar um conselho totalmente errado e falar assim, cara, eu já tô com a cabeça cheia, esse cara não vem falar coisa comigo e coisa e tal, e, meu irmão, vai fazer isso e coisa e tal. Então, não seria de repente viável uma igreja ter um psicólogo disponível, assim, vamos dizer? Porque, poxa, o pastor é humano, cara, ele tá recebendo um direto ali, tal, e uma hora ou outra ele mesmo vai explodir e vai dar um conselho errado e pode acarretar até, vamos dizer, um trauma, uma morte, sei lá, alguma coisa do tipo. Sem dúvida. Vamos fechar essa questão aí de 2 pontos também, que nem você falou. Uma questão é o pastor ele virar o conselheiro da igreja. Isso é perigoso porque, além desses fatores que você falou, tem o fator, vamos trazer para o lado cristão, que o nosso conselheiro é o Espírito Santo. Então, às vezes, o pastor ele assume o lugar do Espírito Santo, é ele que vai dar a palavra final na vida de alguém. Isso é perigoso. Uma coisa é o que a Bíblia fala sobre nós termos bons conselheiros. Isso é uma coisa muito boa. Eu creio que aqui no grupo acontece. Eu já fiz aqui, eu já fiz questionamentos, por exemplo, para a Sheila. Ó, Sheila, tem uma coisa aqui. O que você acha disso? Tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você tornar aquela pessoa o seu Espírito Santo. Eu estou falando de assunto relacionado à área espiritual, né? Que nem o Carlinhos colocou. Alguém que usa da igreja. Então, isso é perigoso, porque você está botando aquela pessoa no lugar do seu conselheiro, que é o Espírito. Uma coisa é eu ter meus amigos, meus irmãos, para eu ter um conselho. Outra coisa é eu tornar aquela pessoa o meu Espírito Santo. Tudo que eu tiver de dúvida, eu vou tirar com aquela pessoa. Ele virou meu guru. Então, isso é perigoso demais. Isso é perigoso. Agora, nessa dimensão que você falou, era muito bom ter uma junta, não precisava ser um psicólogo, não. Uma junta de conselho na igreja. Tem um casal lá que... Isso aí pode mudar, tá, Carlinhos? É temporário. Por exemplo, qual que é o casal que a gente vê ali que tem um bom casamento na igreja? A Sheila e o Denis. Então, eles vão ser o casal que vão aconselhar outros casais. Isso é temporário, tá? Porque pode chegar um momento que a Sheila e o Denis tiver a passar um momento difícil. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na igreja. Você, Carlinhos, pode aconselhar um irmão na área financeira, porque você é uma pessoa que administra bem o dinheiro. Pode chegar um momento que você vai ter um problema com isso. Então, na igreja tem que ter essa variação, tirando essa questão que nós estamos falando, das questões emocionais que vão caber lá ao psicólogo, com a sua técnica, com o seu estudo. Mas na vida da igreja, tinha que ter essa rotatividade. Então, isso é uma coisa temporária que só é verificada na comunhão da igreja. Eu vejo assim, por exemplo, questão de alimentação.
aquele irmão lá que é bem regrado, ele vai poder me ajudar, me auxiliar dentro do conhecimento dele. Porque se passar por indicação de remédio, aí tá fora. Aí o que a gente tem que fazer? Buscar lá nutricionista. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E como você falou, se o cara virar o guru, que só ele dá o conselho, ele num dia de raiva dele ali, ele vai chegar e vai surtar. Isso aí você pode ter certeza. Você quer um exemplo? Aconteceu uma vez comigo. O WhatsApp ele é interessante, o Telegram, porque assim, você não sabe como que a pessoa está do outro lado. Tem pessoas que vêm conversar comigo que não perguntam. Por exemplo, a Sheila é uma pessoa que ela, oi, tá tudo bem contigo? Aí você responde. Tem pessoa que chega assim, olha só, eu tenho uma dúvida aqui, ela não sabe como é que está do outro lado. Aí teve um dia que você lembra, Carlinhos, do Rafael, o irmão da Jennifer? Ele estava aqui em casa, sabe que dia que era esse? Era dia 16 de maio de 2018. Era o dia que minha mãe faleceu. Aí, na hora que minha mãe faleceu, o Rafael estava aqui em casa comigo. Aí ele viu isso aí, o Rafael é testemunha disso. Tinha uma pessoa que estava mandando mensagem para mim sem parar. Aí ela botou assim, você não quer conversar comigo? Não, você não quer responder? Aí eu tive que pegar assim, o WhatsApp e falar assim, ô irmão, só um momentinho, que minha mãe acabou de falecer. Eu estou ligando aqui para meus irmãos para ter notícia, para saber como é que tá lá as coisas, porque eu acho que eu vou ter que ir para São Paulo, porque minha mãe acabou de falecer. Então, assim, a pessoa ela não tem noção de como que a outra está. É o que você falou. Ela já chega lá soltando um monte de coisa. E é o outro ser humano que está ali do lado, não é Deus que está ali falando. É um ser humano. Então, isso é muito importante. E acontece o quê? Esses casos que a Sheila falou. A pessoa está cheia de problema, ela tem que resolver as coisas dela, mas aí, por amor, ela vai atender o outro. Aí ela vai assim, entulhando cada vez mais. Vai chegar uma hora que vai explodir. Porque Deus não estabeleceu isso para gente. Deus não quer que um camarada seja o testa da igreja, porque a cabeça é Cristo. Então, ele transmite vida a todos os membros do corpo. É claro que tem os mais maduros, mas a gente não pode transformar essa pessoa num guru, que só ela vai dar a resposta, né? Entendi. Então seria mais ou menos uma. Pelo que eu entendi, se eu estiver equivocado, me perdoe. É como se fosse, de repente, um rodízio, vamos dizer assim, de pessoas Isso. maduras aconselhando. Vamos supor, igual a irmã Sheila, por exemplo, de repente briga com o marido dela, não estou desejando isso. Uhum. E aí ela vai encontrar em mim e na minha esposa um conselho para ela. Isso. Entendi. Isso aí. A vida da igreja é assim. Amém. Consolai-vos uns aos outros. Exatamente. Alguém tem pergunta, irmã Jacira? Oi, deixa eu falar. Peraí. Pode falar, irmã. Não, a irmã vai ficar quietinha agora, já falou muito. Irmã Jacira, figura. Ai. Luiz, quer fazer alguma pergunta? O irmão Emi Lima. Estevão, o Carlinhos colocou aqui. Davi, quando estava quase morrendo, arrumou uma novinha para esquecer, né? Você que foi no começo do... Foi isso mesmo. O pessoal mandou lá para ele uma moça nova para ele aquecer. O irmão Emi Lima, o Luiz falou que eu quero Irmã fazer minha... Esclarecedor, obrigado. Boa noite. Tá bem esclarecedor. Amém. Irmã Abissago. Alguém tem mais pergunta? Will, eu tenho uma curiosidade. Ninguém tem mais pergunta, eu tenho uma curiosidade. Tem alguma passagem na Bíblia que você se lembre ou que você ache que aquilo não era espiritual, era emocional, psicológico, que você queira comentar com a gente? Ou ao contrário, ou a pessoa achava que era psicológico, emocional? Claro que não com essa linguagem na Bíblia, né? Mas era espiritual? É bem interessante essa pergunta, Che, porque tem diversos relatos na Bíblia. Por exemplo, a linguagem que eles usam lá atrás, né? O Carlinhos vai gostar desse assunto aí. Por exemplo, Saul era atormentado por um espírito mal que vinha da parte do Senhor, está escrito assim. Aí como que ele era tranquilizado? O Davi tocava a harpa lá para ele. Né? O Davi tocava a harpa, ele ficava tranquilo, ele ficava calmo.
Tem passagem na Bíblia que você olha como uma simples enfermidade, mas era um espírito de enfermidade. Se você é uma pessoa encurvada, o que você vai falar? É bico de papagaio. Mas quando você ia ver lá, o texto falava espírito de enfermidade. Tinha outras passagens de Davi. Davi ficava angustiado, o próprio Cristo ficou angustiado. A gente não pode falar que é demônio, que era uma coisa da alma, né? Onde eles partiram para a oração, onde eles partiram ali para amizade, né? Jesus fala assim, vocês não podem ficar aqui comigo nem uma hora. Era oração, mas ele precisava de alguém ali. Se você falasse, a oração resolve, ele não precisava convidar ali Pedro e os discípulos, porque ele sozinho se garantia com o Pai. Mas o que ele precisava? De uma companhia. Então, é muito interessante essa pergunta, porque cada caso é um caso, e não é um jargão, não, é verdade. Porque assim, a gente pode olhar para um aspecto e achar que é uma coisa e não é. Então, que nem eu falei, você vê uma mulher encurvada, você fala assim, coitada, essa mulher tem que fazer o pilates, ela tem que fazer uma postura. Só que ali, o que era? Era um espírito de enfermidade. E outras coisas que você olhava e falava assim, tá atormentado, uma música resolvia. Eu acho que é daí que vem aquele ditado, né? Quem canta seus males espanta, porque a música tinha esse poder, né? Então, assim, era... A Paula está colocando um texto bíblico aí, deixa eu ver aqui. O coração é enganoso, né? Isso, exatamente, o coração é enganoso. Então, tem muitas coisas que dependem do contexto do que a pessoa esteja vivendo. Você pode, às vezes, pegar um problema, que ele pode ser um problema sentimental, emocional, e ele ser agravado por algo espiritual. Você quer um exemplo disso? Você vê as pessoas muito falando assim, aquilo é um espírito de adultério. Não tem essa expressão na Bíblia. A Bíblia fala que o adultério é uma obra da carne. Agora, se uma pessoa ela vive na obra carnal constantemente, pode depois ter uma influência maligna que se aproveita disso. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Então, assim, cada caso cheio de fato é um caso, né? Você tem vários relatos na Bíblia de que um assunto que você imagina que era uma coisa era outra. Porque envolve muita coisa. Cada pessoa dizem, né? É um universo em si. É muita coisa que você olha, você fala, rapaz, esse espectro é só o Espírito Santo que conhece mesmo a integralidade do ser humano. Todas essas ferramentas, né? A medicina, a psicologia, o aconselhamento, eles estão aí para ajudar. Então, por isso que eu digo, a gente deve louvar a Deus por isso, porque se a pessoa está exercendo a profissão dela lá, é para o bem do ser humano. Né? Como é que você pode ser contra um médico? Tudo bem, você vai falar assim, tem médico que é mal, que é ruim, como em todo lugar. Mas se você pegar num jeito normal, poxa, a pessoa estuda, ela vive para aquilo. Quantas pessoas já foram curadas através do estudo, da medicina? Deus abençoa a pessoa. Então, o próprio Cristo falou, né? Os que estão curados, que são, não precisam de médicos, mas os enfermos. Então, quem dera que Cristo, a gente pela fé curasse todas as pessoas, mas isso não foi o que Deus estabeleceu. Eu já vi em reunião da igreja, em profecia, um irmão uma vez profetizar para o outro desse jeito. Foi num sábado de manhã lá na Assembleia de Deus. Falou assim, o homem era bem gordo. Aí o irmão lá profetizou assim, homem, procure procure o homem da ciência que eu vou te curar através dele. O que era procurar o homem da ciência? Era ir no médico. Aí, quando ele foi no médico, ele fez uma série de exames, foi passado uns remédios, uma dieta. Hoje esse homem está bem. Aí você pergunta, Jesus poderia ter queimado a gordura dele ali, podia ter curado? Poderia, mas Jesus não trabalha dessa forma. Isso é um caso ou outro, né? Então, ele estabeleceu médicos para isso. Você vê, até no âmbito de profecia, foi dito para a pessoa procurar um médico. E ela foi lá, ela ficou boa. Então, assim, a igreja não pode ser contrária a isso, né? Se está sendo para o bem do ser humano, amém. Aonde tiver exagero, onde tiver um mau profissional, aí tem que arcar com as consequências normais, como de qualquer profissional. Agora, o conceito em si não pode ser recriminado, né? E aí eu tô lembrando de uma coisa que até li essa semana, já reli, né? Que a fé ajuda na cura. Então você pode, deve procurar todo e qualquer especialista que você precise, seja um psicólogo, um psiquiatra, um ginecologista, um proctologista, para cuidar da sua saúde, mas a fé ela potencializa a sua cura, e isso é científico, né? Provado cientificamente,
fizeram estudos, né, de pessoas que tinham a fé, uma religião, uma crença, e estavam fazendo um tratamento de um câncer, por exemplo, e outros que não tinham. Então, a resposta do tratamento é muito mais forte, né? Uma coisa não anula a outra, né, Chico? Não, ao contrário, potencializa, né? Se você tem fé, você sabe que você tem uma cobertura espiritual, que você tem uma crença, que você tem um Deus que vai te ajudar e vai te fortalecer. Você não se sente só, né? E Deus é isso, né? Jesus Cristo é isso, a gente nunca se sente só. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, né? Então, como que quando a gente está com o nosso melhor amigo, a gente não está só. Então, num problema, aí tem aquele ditado que a gente fala da Bíblia, né? Quando ele está no barco, fica muito mais fácil atravessar a tempestade, né? Sem dúvida, Então, sem dúvida. Amém. Agora, Pastor Pergunta. Hilton. Sim. Tem alguém falando sem ser eu? Não, né? Pastor Não. Hilton. Posso falar? Pode. Eu estava pensando, quando falou em holístico, agora me veio na cabeça, inclusive eu cheguei a fazer esse curso, tá? Ele não é 1 ano, não, foram 3 anos de curso. Coaching. O que você acha dos coaching? Coisa séria isso aí também, né? Programação neurolinguística. Eu fiz 3 anos e em relação a... Estudamos psicologia, bastante psicologia, e aprendi a fazer até hipnose. Isso. Chegou a um ponto aí difícil. Eu não tenho, assim, aprofundamento para falar sobre o que é ensinado lá. Então, se eu fosse falar para a senhora, eu ia falar em função daquilo que eu estou lendo, né? Que eu vejo o pessoal comentar. Eu só tenho um temor. Eu tenho um temor assim, que quando uma coisa vira uma febre, uma coqueluche, eu já fico um pouco pé atrás. Né? Quando você vê um monte de gente partindo para uma coisa, eu falo assim, opa, será que descobriram a roda? Será que descobriram o milagre agora? Né? Então, eu tenho um pouco de receio quando eu ouço todo mundo partindo para esse assunto. Então, assim, eu tenho materiais aqui? Tenho. Li alguma coisa? Li. Mas o que eu li, eu ainda não tenho condições de afirmar categoricamente o que seja, até porque, assim, eu acho que depende de mais avanços nessa área. Eu vejo ali que a senhora falou, programação neurolinguística não é uma coisa atual, né? Já é de bastante tempo. Aqueles materiais do John O'Connor, né? Que foi os pioneiros lá. E, assim, bem interessante você estar falando que essa semana eu ganhei um livro de PNL do Steve Allen, acho que é um dos principais aí dos Estados Unidos, né? O rapaz me deu, eu falei assim, quando eu tiver um tempo, quando eu acabar meus estudos aqui, eu vou colocar na minha lista para eu ler, que envolvia lá persuasão, PNL, né? Essas capacidades da fala, tudo. Então, assim, é algo que eu gosto muito desse assunto, de oratória, programação neurolinguística, mas essa coisa do coach, e eu particularmente, eu tenho um amigo que ele vejo muita gente caminhar nessa área. Então, assim, eu não tenho, assim, muita base para dizer no que isso influencia a fé ou tal. O que eu vejo de palestra dele é aquela coisa motivacional, né? Isso. Mas autoestima, tal. Muito sobre a mente, fala que a nossa mente é a coisa mais importante que nós temos. É o trabalho com a mente. Sim. E o coração é a emoção. Então, na emoção, a gente se engana muito. E preferir usar a razão do que usar a emoção. E é uma coisa que eu achei interessante, que para se trabalhar como coach, você não, para ter sucesso para o seu cliente, não para você, o cliente, né? O beneficiado sempre é o cliente. Você não precisa saber todas as matérias, você não precisa ser como um computador. Por exemplo, eu consegui, na época que eu estava estudando, que tem estágio, tem tudo, né? Eu consegui ser coach de um rapaz de finanças, e eu não entendia nada de finanças. Mas através das perguntas que nós temos que fazer e através das respostas, quem dá a resposta não somos nós, é exatamente o paciente, né? Ele conseguiu se sair bem. Ele conseguiu, como é que se diz? Resolver o problema dele. E eu fiquei feliz porque eu consegui resolver um problema que, para mim, eu não teria condição de resolver porque eu nada sei de finanças. Aí é que eu
como a coisa realmente funciona. Agora, tem que haver dedicação, sabe? Havendo dedicação, né, funciona mesmo. Sim, muito bom. A Paula colocou uma informação aqui no bate-papo, né? Ela colocou assim: o coach é responsável por motivar a prática do hábito e alcançar metas. A psicologia, né? Comportamento humano e seus processos mentais e tal. Olha que bacana isso. Porque, assim, da mesma forma que a gente não tem que dar pitaco lá, o que eu vejo do problema é trazer essa mentalidade e fazer disso uma teologia, uma pregação. Eu acho que quando existe essa separação e ela é bem feita, com certeza isso aí pode ajudar o ser humano a alavancar as suas metas, né? Ajudar. Isso, mas o bem do ser. Isso. Então, isso e é bom. E eles falam que tem que ser você tem que fazer algo flexível e estar constantemente avaliando. O que, por exemplo, nós temos orar e vigiai na Bíblia. O orar e vigiai, para nós de PNL, é o policiamento. Policiamento que é da nossa mente, das nossas atitudes. Então, muda o vocabulário. Se você for trabalhar na Bíblia, você vai falar a ordenança orar e vigiai. Exato. PNL, você não vai falar orar e vigiar para ele. Você vai falar policiamento. Policie sempre a sua mente. E quando vier pensamentos negativos... Falar palavras positivas, né? Isso. E fazer substituição. A mágica está na substituição que você tem que fazer mentalmente. E aí... Agora um detalhe que a senhora falou. Olha que interessante. A senhora falou da prática da hipnose. O que a senhora acha de colocar a hipnose num culto? Levar as pessoas através da hipnose? Aí eu não sou favorável, não, pastor. Aí Exato. eu não sou. Porque aí como que é a questão de misturar as coisas. Isso, tá camuflando a fé. Isso. É a mesma coisa que eu chegar com a pessoa e lá num consultório, a pessoa está atendendo e fala: não, vamos fazer o seguinte, não precisa de técnica aí da Paula, não. Vamos aqui comigo que eu vou orar e você vai ficar curado. É a mesma coisa, é misturar as estações. Aí é misturar as estações. Por isso que eu falei que a pessoa que for trabalhar com coach também, ela tem que se autopoliciar e ser sincera e honesto. Porque não é ela dar resposta, ela tem que arrancar a resposta de dentro da pessoa. Que quem é que sabe o que vai fazer e o que é melhor para ela é a própria pessoa, não somos nós. Então, olha que interessante. Esse processo que a senhora falou de arrancar a resposta, ele também não é novo. A técnica que é utilizada, ela pode ser nova. Mas, por exemplo, o nome que se dá para isso aí chama-se maiêutica, que era o que o Sócrates fazia. Era a maiêutica. A maiêutica socrática. É isso aí, Miséria, está certo. Aí, era o parturiente. A resposta já está dentro da pessoa, a pessoa só tem que ser conscientizada a tirar a resposta que está dentro dela. E aí vem aquele problema que 97%, nós temos 100%, mas nós utilizamos 3% só. Se você conseguir aumentar um pouco esse seu QI, esse seu avanço, você vai ser muito beneficiado. E aí na época, eu cheguei à conclusão que os nossos cientistas de verdade, quando eu falo cientistas de verdade, eles exatamente conseguiram acessar mais de 3%, por isso que eles são diferentes da gente e conseguem fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Então, eu valorizo muito o ser humano, nós somos muito capazes, o problema é que nós não usamos as nossas capacidades também. Sem dúvida. E aí por comodismo, colocamos tudo nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo, dizendo que ele é que é culpado pelo nosso insucesso. Isso. Mas quem é culpado pelo sucesso ou insucesso de sua vida é a própria pessoa. E depende das decisões e das escolhas que ela faz. É isso aí. Verdade. O irmão Carlinhos levantou a mão. Will, pode falar? Oi, Carlinhos. Pode. Ô, pessoal, desculpa, o microfone está até aberto aqui, é o Marcelo falando. Fala, Marcelo. É a questão da hipnose. Sumiu o seu som. Oi? O seu som sumiu. Tá na escuta? Agora fala, sim. Tá, a internet aqui não deve estar legal.
Assim, a questão da hipnose. Tem uma pessoa que concorda, tem uma pessoa que não concorda. Eu tenho um posicionamento contra, porque assim, eu vejo a hipnose como botar uma bandagem em cima de uma ferida que não dá para ser curada. Sim. Aí Vocês tem que ouvir aí os especialistas, né? O que é o processo da hipnose, o que é utilizado. Aí fazer um diagnóstico em função dos especialistas, né? Quais são as técnicas, qual é a linguagem, o que é feito, quais são os resultados, quais são as pesquisas sobre o tema, se é algo científico, então ele tem que ser comprovado, testado, aceitado, rejeitado, né? A Paula está escrevendo aqui, ó, que a hipnose é por indução e pode ser por uma prática de consciência reduzida e por uma prática sem ética profissional também. Então, essas coisas, por que a gente sempre critica? É a mesma coisa que acontece na vida da igreja, a mesma coisa. Você olhar e falar assim, tem pastor que é safado, que não presta. Aí você fala assim, então todo pastor é safado e não presta? Não é. É porque é o que aparece na mídia, né? Então, eu creio que a mesma coisa com o pessoal da psicologia, psicanálise, psiquiatria e hipnose, como a Paula colocou. Tem gente que se aproveita disso, é mercenário, é fraudulento, né? É charlatão, e aí acaba estragando uma técnica, né? Acaba utilizando de algo aí que fica no popular, na mentalidade popular, igual o pastor. Você perguntar para o mundo hoje lá, qual a imagem que eles têm de pastor? Ele fala, o cara ladrão quer ganhar dinheiro. Né? Verdade. Que é o que ficou popularizado. Infelizmente, né? Verdade. Amados, enquanto vocês vão preparando novas perguntas aí, vou para o momento do ofertório. Amém? Para quem não vem com frequência aqui, ou é a primeira vez, o irmão Wilton, ele trabalhava na Infraero, saiu do trabalho da Infraero para se dedicar única e exclusivamente à obra lecionando, e ele leciona totalmente gratuitamente, ele não cobra absolutamente nada, nem nas denominações que ele vai. Então, quem puder, quiser ajudar, ou aqueles que já ajudam, eu vou repetir o Pix dele para vocês fazerem as suas doações, amém? E se não quiserem também, não tem problema, ok? O Pix do irmão Wilton, é o CPF dele, 285-753-398-50. 285-753-398-50. Amém? Então, quem puder ajudá-lo, nós agradecemos. Quem mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? A irmã Jacira. E se não tiver pergunta, qual que vai ser o próximo tema? Isso, qual o próximo tema? Alguém tem alguma sugestão? O Carlinhos ou o Marcelo falou que hipnose é lavagem cerebral, lavagem cerebral. Não, assim, foi o Carlinhos que falou. Eu vejo a hipnose sendo muito utilizada em cultos. E a questão toda é que eles utilizam muito disso para fazer lavagem cerebral, para as pessoas acreditarem naquilo, no que está sendo imposto, aquelas coisas todas. E eu vejo muito isso ser utilizado muito nos cultos, entendeu? Não sei, o Wilton tem muito mais tempo, tem muito mais bagagem que eu, e também já deve ter visto isso. Sim, bastante. Bastante. Alguém tem sugestão de tema? Will, você tem alguma sugestão para a semana que vem? Alguém falou para você? O pessoal pede para falar muito acerca do Espírito Santo, dons espirituais. Acho que o pessoal ainda tem algumas dúvidas com relação a isso. Não sei se vocês têm interesse em estudar sobre isso. Pastor, não sei se isso pode ser tema, não sei. Então, se não puder, você descarta logo, por favor. Agora, por exemplo, deixa eu fazer. O que seria uma reflexão, né? Então, é o nosso estudo, uma reflexão. O que poderíamos fazer
Ou será que poderemos fazer alguma coisa, biblicamente, para melhorar a situação do Afeganistão? Isso serviria de tema? O que É uma poderíamos... reflexão, né? É uma reflexão. É por isso, mas nós daqui não fazemos reflexão, fazemos uma reflexão em cima do que o senhor fala, comenta, né? Aí o senhor comentaria biblicamente o que se poderia fazer. Ou se podemos fazer. Também não sei se podemos fazer. De repente, não faz mais nada. Não sei. É que realmente eu acho que é porque eu já faço contribuição para esse pessoal, aí então isso mexeu muito comigo. Não sei. De repente, eu é que tenho que fazer alguma coisa por mim, não por eles. Não sei. E se puder fazer por eles, eu ficaria muito feliz. É um tema que tá surgindo aí, né? Surgindo, como é que se diz? Pipocando. Tá em ebulição. Tá pipocando. Ebulição, isso. Obrigada pela palavra bonita. Ebulição, gostei. Tá em ebulição. Vocês sabem aí, o que o pessoal acha? O Carlinhos sugeriu oração, Espírito Santo, amém, oração. Acho que oração é na questão do Afeganistão, né? Eu acho que a resposta é orar, né? Sim, eu creio que a oração do justo vale muitos efeitos, né? Mas eu acho que o que está acontecendo no Afeganistão tem acontecido também no Brasil e em vários outros lugares. Eu estou preocupada, amigo, mais com o Afeganistão, porque lá está havendo morte, porque estão dizendo que eu acredito em Jesus. Por isso que eu tenho que... Então, eu vou falar uma coisa para a senhora que não é... Tá, eu vou falar uma coisa para a senhora que não é insensibilidade. Mas é assim, porque como a senhora ficou muito emocionada com isso, eu vou dizer, tem lugar do mundo hoje que está matando mais crente do que lá. Pode ter certeza. Eu vou dar um exemplo. Coreia do Norte. Regimes comunistas. Tem pessoas hoje que estão morrendo mais. Mas sabe o que acontece? Na China, o Carlinhos colocou, é que não chega as informações para nós. A gente não viu a imagem. Então, o que choca a gente é a imagem. Tinha até uma propaganda da Sprite no passado que falava assim, imagem não é nada, sede é tudo. Porque ele fazia lá não sei se você lembra disso. Ele fazia uma jogada com isso, falava assim, você está vendo a imagem, mas o que vai fazer você comprar é a sua sede. Então, assim, eu não estou sendo insensível com a senhora. Eu estou falando só uma coisa. Hoje já existe país que mata muito mais cristãos do que lá. É porque a imagem não chega para nós. Mas se a senhora pegar, por exemplo, um site como Missão Portas Abertas, a senhora vai ver lá, lista de perseguição a cristãos. Agora, essa coisa do Afeganistão tem impacto mundial porque saída dos Estados Unidos, aí tem toda aquela comoção, aquela cena do pessoal tentando fugir, e isso é marcante, é impactante. Agora, os cristãos que estão morrendo dia após dia, até o Papa Francisco falou sobre isso. O Papa Francisco falou que hoje é a época que mais mata cristãos, e é verdade. Só que não choca a gente porque a gente não está vendo. Não está vendo tudo. A gente não está vendo, aí a gente não tem o choque. Mas já está acontecendo. Então, assim, eu entendo o desejo do coração da senhora, mas não seria só pelo Afeganistão. Não, seria então por tudo. Por tudo. As pessoas, os mártires hoje tem gente lá que morre por Cristo. E eu falo uma coisa para a senhora, se a gente vai lá, como já teve relato, de mandar carta para eles, dizendo assim, olha, nós estamos orando para que vocês não neguem a Cristo, para que vocês fiquem firmes na fé, sabe o que eles respondem para nós? Nós aqui que estamos orando por vocês. Porque a gente aqui morre por Jesus. O problema são vocês que têm liberdade religiosa e não vivem a vida cristã. Eu já vi esse testemunho deles lá. É claro que tem uma situação horrível lá que está acontecendo. Mas a situação da igreja tem locais que fazem pior do que lá. O problema não. A questão toda que envolveu o nosso coração é que a gente viu as imagens.
Então a gente está vendo coisa lá absurda, a gente caindo do avião, aquele desespero. Mas hoje em dia se mata muito mais cristãos do que em qualquer época da história humana. E será por quê? Porque Jesus disse que seria isso, né? Verdade. Na Bíblia. Então só aborda esse tema, mas de um modo geral, abrangendo os mártires. Pode Todos ser. eles. O irmão Emily Lima botou aqui, Guerra Santa, né? É um tema, genocídio. Pode ser, vamos trabalhar isso aí. Aí é bom. Concorda, Sheila? Acho que pode ser, se não for um assunto desgastante, né? Porque o que eu vejo também, que o Wilton falou aí, complementando, pelo menos nas redes sociais que eu tenho visto, estão falando muito de mulher, de criança, aí começa aquela coisa da minoria, então começa a querer defender a minoria, não que eu esteja a favor que tem que matar mulher, criança, não estou falando isso, mas as pessoas começam a já mudar o foco, né? Matou uma mulher, aí já começa então as feministas, as pessoas, ou então, matou, sei lá, um negro, aí começa aquela minoria já a inflar, e aí começa as redes sociais. Eu, particularmente, Sheila, não tenho nem visto, quando eu vejo, eu já mudo, porque como o Wilson falou, não é querendo ser insensível, mas eu já passei lá no passado por problemas psicológicos de síndrome do pânico, já que o assunto aqui hoje é psicologia, terapia, então eu sei que quando um assunto quando eu fico sensível a um assunto, eu evito aquele assunto, não porque eu não estou nem aí, é porque eu sei que aquilo pode me afetar, e o que eu faço é orar e falar, Jesus, tem misericórdia, porque eu sei que existe também essa coisa de alguns pesarem muito a mão e ficar inflamando na mídia e deixando a gente, se não tomar cuidado, a gente fica doente, entristecido ou para a vida, né? Sim. O Carlinhos Então, botou aí a questão do Espírito Santo, né? sim. Outros irmãos também já tinham me pedido essa questão de Espírito Santo. Aí vocês definem aí o que vocês desejam, o que vocês acham. Vamos voltar então. Quais são os temas? Deixa eu escrever aqui os temas, que fica mais fácil, que eu até já me perdi aqui. Espírito Santo. Espírito Santo e a questão de genocídio e mártires, né? O que vocês querem? O Espírito Santo até corrobora o que a gente estava falando hoje de psicologia, o Consolador, né? Eu creio que o Espírito Santo hoje, falta muito ensino de Espírito Santo nas igrejas hoje. Digo mais assim, nem mesmo as igrejas pentecostais hoje estão pregando tanto o Espírito Santo, estão pregando mais cura, né, nas questões. Então, eu vejo o Espírito Santo hoje um ensino muito pouco falado, assim, ensinado, na verdade. Ensinado, exato. Ensinado, entendeu? Porque se Coloca fala, o Espírito mas se Santo, fala assim... falam contra os testemunhos de Jeová, mas acreditam em igual, né? Sim, eles se falam que o Espírito Santo é como se fosse aquele up, entendeu? Que vai dar força para tu conseguir vencer, que vai te curar, que vai, entendeu? Enfim, mas assim, o Espírito Santo, como Deus mesmo, ninguém fala praticamente, entendeu? Exato. Eu acho até que o Espírito Santo pode abordar um pouco desse assunto que a irmã Jacira falou, né? A gente falar um pouco sobre isso. Testemunha, pode ser. Então tá bom, vamos botar isso. Então tá bom. Então ficamos acertados assim. Espírito Santo. Eu elaboro um tema e mando para a Sheila. Ok. O Emily Lima falou Espírito Santo o Consolador. Tá bom. Okay. A pessoa do Espírito Santo. Isso, acho que a maioria votou no Espírito Santo. A Paula também. Espírito Santo, Amém. Então ficou o Espírito Santo. A irmã Jacira, não fique brava, mas a gente ficou no Espírito Santo, mas aí o Wilton, de repente, consegue abordar esse assunto da... Não pode ficar tranquila. Eu abordo essa questão do testemunho, né? Martírio, aí vai envolver essa questão aí do afegão. Amém, amém. Bom, vamos encerrar, que é a hora da gente ir para a cantina, como diria o irmão Isaías, que ele já deixou pago. Eu queria convidar algum dos irmãos para fazer a oração final. Aquele irmão também não está vindo mais, né? Aquele irmão outro, o irmão Márcio. Que era da Batista, aquele irmão que falou que foi até para a filha dele mora na Itália. Sei que tem 70 e poucos anos. Como era o nome dele, Wilton? O Valdemir. 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 É verdade, ele não veio mais, né? Vai ver que ele está viajando, alguma coisa, né? A Thalita também está faltando. A Thalita ela veio na passada, não veio nessa. Ela está trabalhando bastante, pelo que a gente percebeu, né? Sim. Mas amém. Quem pode fazer a oração final? Senão eu vou fazer que nem professor, vou dar um nome.
Irmão Carlinhos, pode fazer a oração final? Amém. Amém. Obrigada, irmão. Pode orar. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento ao qual passamos. Amém, Cremos no Jesus. Teu Evangelho, cremos no Teu Espírito Santo, Senhor, que a todo momento nos ensina e nos faz lembrar das Tuas palavras, ó Deus. Que possamos, ó Deus, praticar o Teu Evangelho, Deus. Que possamos praticar Amém, o Jesus. amor que Tu nos ensinou, ó Deus. Senhor, que nessa noite, Senhor, possamos nos encher mais um pouco de Ti. Que possamos aprender mais de Ti. E que amanhã, ao acordarmos, Senhor, que possamos praticar esse Evangelho que aprendemos, ó Deus. Amém, Muito Jesus. obrigado, Deus, pela graça que nos concede de revelar o Teu Filho Jesus a nós, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigada, amado. Amém, gente. Boa Fica na noite. paz. Boa Obrigada. A Fiquem paz. com Deus. Tchau. Beijo. Obrigada, Tchau. Luiz. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora o povo saiu. E eu não saí ainda não, Luiz. Nossa, ele tá aí. Eu tô tentando encerrar.